noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para esta programação. Espero que todos desfrutem. E é legal os irmãos abrirem mãos, muitas vezes, de coisas que tinham a fazer para dar este tempinho para que nós possamos desfrutar da programação da União de Homens. Como é bom e agradável que vivamos em união. Isto agrada a Deus. Sejam muito bem-vindos e uma excelente programação para todos. Um abraço, irmãos, e continuo com saudades, mas firme no Senhor. Ou melhor, continuemos firme no Senhor. Deus nos guarde e nos abençoe. Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que eu estou gravando esse vídeo hoje para declamar essa poesia para os irmãos, que os irmãos sei que gostam. Já declamei essa poesia algumas vezes na igreja, né? E vai ser para o Encontro dos Homens, a pedido do pastor Dorivaldo. Infelizmente a gente não vai poder estar junto presencialmente, mas nós vamos estar junto em espírito. Amém? Essa poesia é do meu pai, ela fala de uma viagem que todos nós vamos fazer, que tem passagem só de ida e ela não tem retorno. Chama-se Uma Viagem Sem Regresso. De Geraldo Félix Ferreira, Uma Viagem Sem Regresso. Numa manhã radiante ou numa tarde chuvosa, numa noite escura ou numa madrugada tenebrosa, tu serás convidado a viajar com a morte. Teus parentes, teus amigos, és obrigado a deixar. Tua glória e teu dinheiro, tudo vai aqui ficar, porque para onde tu vais, nada poderás levar. Esta viagem sem regresso, um dia tens de fazer, e se não estiveres preparado, tu tens de obedecer, portanto não haverá desculpas para com a morte dizer. Talvez te preparaste para muito dinheiro ganhar, para teres glória e fama, para tudo aqui ficar, porque do jeito que tu vieste, és obrigado a deixar. Esqueceste de ti mesmo e da tua alma salvar, confiando em Jesus Cristo e assim te preparar para quando chegar a hora deste mundo deixar? Qual será o seu destino? O que irão te dizer? Mas se estiveres com Cristo, nada poderás temer, porque um galardão com certeza é o que irás receber. Numa morada celeste, cheia de glória sem par, rodeada de anjos, é o que Jesus vai dar para todo aquele que a Ele o aceitar. Aonde não haverá mais prantos, lágrimas, tristeza ou dor, onde tudo é alegria, onde só existe amor para todo aquele que a Jesus Cristo aceitou. E tu que estás me ouvindo, escuta o que eu vou dizer. Abandona o que é mal, porque não vai te valer, para quando chegar a hora desta viagem fazer. A morte é muito esperta e não se deixa enganar. É muito feia e ruim para ninguém perdoar, portanto ela tem ordem de todo mundo levar. E também é incansável, não para de trabalhar. Trabalha a todo instante, ela só sabe levar. Portanto ela nem quer as suas férias tirar. A sua viagem, o seu trem é especial. Eu vou tentar explicar. Não há limite de pesos, nem problemas de lugar. E pode-se conversar baixinho para os outros lá para trabalhar. A passagem é classe única. Bilhete de volta não há. E só aceita convidados. Para intrusos não há lugar. E nele dão convite, sem a tua hora chegar. Na parede há um aviso. Não aceitamos reclamações, palpites, nem tampouco pedidos, porque o nosso Deus não pode lhe dar ouvidos. Vai gente de toda a classe, ricos, pobres e mendigos, brancos, negros e amarelos, homens, mulheres e crianças. Todos ali são iguais, cumprindo com a lei divina. Amém? Um abraço a todo mundo, saudade de todos. Logo, logo nós vamos estar todos juntos. Um abraço, irmãos. Tchau. Olá, irmãos. Com pandemia ou sem pandemia, bom que nós continuamos juntos. Então, agradecer a Deus essa oportunidade de mais esse encontro de homens, que para muitos é difícil, mas para nós tem sido possível com a ajuda desses irmãos amados também que estão por detrás aí nessa mídia. Eu quero deixar 1 Samuel 12, 23, diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, esse versículo tem duas partes, mas é a parte A, 1 Samuel 12, 23. Samuel diz que deixar de orar
por alguém, especialmente se ele está passando uma situação difícil, é pecado. Então ele diz, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós temos um compromisso, não somente nesse momento, meu compromisso é trazer à tona as nossas dificuldades, momentos de agradecimento, mas também as dificuldades que estamos enfrentando como seres humanos, e os irmãos em Cristo devem orar uns pelos outros. Vamos orar para que a nossa união de homens continue forte, mesmo nessa pandemia. Nós devemos orar. Se você perceber que alguém está alheio, meio escondido ali, ligue para ele, peça para ele se inteirar-se, pergunte como é que ele está. Então, manter a nossa união de homens fortes. Eu agradeço que a gente está aí, a maioria juntos, né? Também não vamos esquecer dos nossos enfermos. A última união nós lembramos desses nomes, nós vamos continuar orando por eles. Nós temos o irmão Marcelo da Andréia, soubemos agora que a Andréia também está com a Covid aí, então o lar do irmão Marcelo, Andréia, o Vitor Hugo, não esqueça de interceder por eles, pela recuperação do Marcelo, o irmão Elvio, que também sempre está nessa luta, nessa dificuldade, que você sabe, esse período de também preparo para uma cirurgia um pouco mais agressiva. O irmão Josias está fazendo seu tratamento. O irmão Ademir, né, com problema da vista dele. Então não esqueça de orar pelos enfermos que aparecem no boletim, nós vamos lembrar deles agora nesse momento. Lembrar para os desempregados, e lares que estão em crises financeiras por causa da pandemia. É bom nós não esquecermos de pedir esses detalhes. Também lembrar do nosso preletor, o pastor Eládio. Vamos orar nesse instante. Pai querido, obrigado esse momento, obrigado nossa união que está acontecendo. Nós te louvamos pelos irmãos que têm participado com seus programas, que têm enviado, ora cantando, e nós teremos declamação de poesia também, o pastor Eládio trazendo o recado do Senhor, e eu agradeço a cada irmão que está aí plugado, em sintonia, nessa união. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações através da sua palavra. Lembramos do pastor Eládio, que o Senhor continue abençoando. Agradecemos também a presença de todos os irmãos, e lembramos com detalhes do irmão Josias, do irmão Elvio, do Marcelo e a família, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, e por isso estamos alegres. Nós agradecemos sempre e oramos em nome de Jesus. Amém. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa, vermelha, travada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, que quem a feriu concedeu perdão. E agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são
Boa noite, queridos e amados irmãos que pertencem à União de Homens da Igreja Batista Regular Rio Pequeno. Para mim é uma grande honra ser convidado pelos irmãos para trazer esta breve devocional. E eu escolhi um tema que é muito importante para a nossa vida espiritual. Eu escolhi o tema fidelidade. E a fidelidade é uma virtude identificada em 3 segmentos. O primeiro segmento é no sentido humano, que trata da fidelidade a pessoas, fidelidade na questão de cumprir compromissos, e geralmente uma pessoa assim é uma pessoa que cumpre a palavra, cumpre os seus compromissos. Bem provável que este é o sentido que está em Provérbios 20 e versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Eu imagino que o mesmo escritor estava se lembrando da virtuosidade da mulher em 31:10, comparando a fidelidade do homem à virtuosidade da mulher, e a virtuosidade da mulher é ali ressaltada em todos os aspectos da sua vida, seja como mãe, seja como esposa, seja como administradora do lar. E não é diferente do homem que precisa apresentar, precisa desenvolver, precisa cultivar fidelidade não somente na sua vida pessoal, como também na sua vida familiar e também na sua vida profissional e ainda na sua vida social. O segundo sentido de fidelidade é o sentido humano no quesito religioso. Os irmãos se lembram que na época de Cristo, muitas pessoas seguiam Cristo por considerá-lo um homem excelente na área religiosa, e durante o transcorrer da história eclesiástica, da história da religião, muitas pessoas seguiram segmentos religiosos, e esta também é uma identificação da fidelidade. Mas o terceiro e o sentido que eu gostaria de dar uma ênfase um pouco melhor sobre fidelidade é o sentido espiritual. No sentido espiritual, nós vemos 4 segmentos da fidelidade. A Bíblia apresenta a palavra como fiel. A Bíblia apresenta Deus em Cristo como fiel. A Bíblia apresenta Cristo como fiel, ou sendo fiel, em 2 segmentos. Primeiramente, ele foi fiel a Deus no cumprimento da obra salvadora. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5. Em segundo lugar, Cristo foi fiel na sua vida espiritual terrena e também no cumprimento da obra salvadora. E este texto, se somos infiéis, Cristo permanece fiel, pois de alguma maneira não pode negar-se a si mesmo. Está em 2 Timóteo 2,13, diz respeito a Cristo como fiel na sua vida espiritual, e da mesma forma como Cristo era fiel, nós também devemos ser fiéis na nossa vida espiritual. Também Deus é fiel, e a fidelidade divina implica que Deus sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete.
independente da fidelidade ou não das suas criaturas ou de seus filhos. 3 textos ilustram esta definição da fidelidade de Deus. Em Números 23:19, nós lemos o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O segundo texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. O terceiro texto se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3. O Senhor Deus é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Portanto, irmãos, a manter-se fiel está ligado a 3 segmentos que abrangem 3 áreas da vida humana no quesito espiritual. Em primeiro lugar, e o mais importante, é a vida devocional, ou seja, a fidelidade a Deus. Já mencionamos que Deus é fiel, que a palavra de Deus é fiel e que Cristo é fiel. E pela fidelidade de Deus e de Cristo e da sua palavra, nós, ao mantermos a nossa vida devocional em dia, estamos mostrando que somos fiéis a Deus e que também cultivamos no nosso dia a dia a fidelidade a Deus ao lermos as Escrituras, fazermos a nossa devocional na palavra de Deus e também na nossa oração pessoal diante de Deus. Então, na nossa vida devocional, é importante que nós estejamos sendo fiéis a Deus, porque a fidelidade a Deus na nossa vida devocional vai ser importante, porque dela depende todas as outras atividades de vida humana nas quais estamos inseridos. Em segundo lugar, irmãos, e numa questão de ordem e prioridade, a nossa vida familiar, e especialmente no que diz a nossa responsabilidade em relação ao nosso cônjuge. No Velho Testamento, no livro de Malaquias, no capítulo 2, Deus exorta o povo de Israel, os homens de Israel, a estarem considerando este princípio nas suas vidas. O povo de Israel, os homens de Israel, no transcorrer dos anos, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. E uma das formas que eles provaram foi que eles se entraram em infidelidade conjugal. Por isso, o escritor Malaquias, usado por Deus, traz uma mensagem de advertência aos homens de Israel. No capítulo 2, versículos 10 até 14, nós lemos o seguinte: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal
e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. E ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a dependência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidais de vós mesmos, e não sejais infiéis. Esse texto trata da deslealdade do povo de Israel em dois quesitos, tanto na sua devoção a Deus, quanto também na sua vida familiar, e especialmente no repúdio à mulher que Deus os concedeu para o casamento. Também há outros dois textos que falam sobre este mesmo assunto, ou seja, a fidelidade ao cônjuge. Em 1 Timóteo 3,1, há uma recomendação para que o pastor seja marido de uma só mulher, identificando também este princípio do casamento monogâmico. E em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que digno entre todos seja o matrimônio sem mácula, também falando e advertindo contra o adultério, então, no casamento. O homem precisa desenvolver fidelidade e cultivá-la diante de Deus. O homem também precisa desenvolver a sua vida familiar com fidelidade. E, por último, o homem precisa desenvolver a fidelidade na sua vida eclesiástica, seja no relacionamento com a sua igreja, seja no relacionamento com a denominação que ele, então, está servindo. Portanto, irmãos, a fidelidade, tanto na vida pessoal, quanto na vida devocional, quanto na vida familiar, quanto na vida eclesiástica, quanto na vida social, serve de ajuda muito importante e essencial para o crescimento rumo à maturidade espiritual, e que Deus os abençoe. Boa noite, queridos homens e meus irmãos em Cristo da nossa Igreja Batista de Rio Pequeno. Pelo nosso encontro mensal, agora, neste momento, vamos comemorar os aniversariantes do mês de julho. Trouxe para vocês um bolo com o desenho de um xadrez, para que vocês possam dar passos certos, fazer jogadas de inteligência para todos os amantes do xadrez. Assim, então, vamos comemorar os aniversariantes do mês de julho. Aqui vai para o Benilton Lima, um pedaço de bolo. Para o nosso querido pastor Felipe Soares. Para o nosso irmão Ricardo Menezes. E também para o nosso irmão Valmir Araújo. A todos vocês, Deus vos abençoe por esta passagem dessa data especial. Abraços!
Vamos agradecer a Deus por esse encontro tão maravilhoso que tivemos nessa noite, saber que todos os irmãos estão bem, estar deliciando da palavra de Deus, dessa mensagem tão maravilhosa que podemos ouvir, pastor Eládio. Então vamos estar agradecendo a Deus por tudo isso. Querido Deus, eterno Pai, gratos somos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Pai, que alegria a gente rever os nossos irmãos, saber que todos estão bem sob a sua proteção. Senhor, agradecidos somos até aqui, queremos estar agradecendo tudo isso no nome santo do seu Filho Jesus. Amém.